carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 25. Eu me volto nesta manhã para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo 25. Estas palavras inspiradas pelo Espírito: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ou ao contrário, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O título da nossa meditação nesta manhã é a Bíblia e a membresia de uma igreja local. Ouça essas palavras mais uma vez, está tudo aqui. Não deixando a nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes ou ao contrário de deixar essa congregação, a mútua congregação, admoestando-nos uns aos outros, a assim fazer, a congregar, e fazendo isso tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do Senhor. Bem, a membresia da igreja na Bíblia. Nós voltamos ao nosso tema sobre a doutrina da igreja, a natureza da igreja. Nós já vimos, eu creio que uma boa oportunidade de recapitularmos para conectarmos as nossas ideias, para lidarmos com a doutrina da igreja, a natureza da igreja. Nós já temos observado o que é a igreja na palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, nos dá aqui uma figura, um retrato, assim por dizer, da igreja. E esse é o retrato, a figura que nós temos diante de nós, da parte do Salvador, para copiarmos. E também nos auxilia a observar o que realmente é uma igreja moldada pela palavra de Deus e aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E nós vimos o que é a igreja. Nós lidamos com a natureza e os propósitos da existência da igreja. Nós vimos também a questão da adoração bíblica, o que Deus tem estabelecido para o seu povo em seu culto e adoração, como Ele requer essa adoração de nossa parte. Nós lidamos com o governo da igreja, os oficiais da igreja, e vimos coisas tão brilhantes da mente do Senhor para o seu povo. Vimos que a igreja deve ser separada do mundo, e como se dá essa separação primária e secundária também do crente, do povo de Deus. Lemos sobre a igreja operante, todo o povo de Deus envolvido na propagação do Evangelho e na edificação da igreja do Senhor. Também lidamos com a questão dos dons do Espírito Santo para a igreja de hoje. A diferença entre aqueles dons extraordinários para o período dos apóstolos da igreja no início e esses dons contínuos ordinários, mas não ordinários no sentido de pequenos, mas poderosos, é a vontade de Deus para o seu povo até o final da igreja. Nós contemplamos isso também. Vimos as ordenanças do batismo, o comando do Senhor a todo crente ser batizado e a ceia do Senhor, e também outros temas tanto que compõem a doutrina da igreja, e nós percebemos algo em particular, que foi a necessidade de conhecermos doutrinas, a importância de sermos crentes doutrinados, conhecedores das verdades da palavra de fé, da palavra de Deus. Nós vimos que isso não é uma coisa pequena, que ser um crente é ser alguém que também conhece a palavra de Deus para viver a palavra de Deus. Doutrina é algo de suma importância. Não se deixe levar, mais uma vez, por aquelas frases criadas na mente de Satanás, espalhadas por toda parte, na boca de tantas pessoas incautas e nécias que dizem que doutrina divide, apenas o amor une. Mas o próprio amor na Bíblia é uma doutrina. Doutrina é essencial, são as verdades da palavra de Deus entregue pelo Senhor ao seu povo, e nós entendemos que elas estão todas aqui na Bíblia, que é uma cópia da vontade de Deus, para conhecê-la, para amá-la, para vivê-la, para defendê-la, para vivermos uma vida realmente agradável ao Senhor, em obediência a Ele, como crentes realmente frutíferos no seu reino. Bem, nós chegamos então a este ponto em nosso estudo, em que temos que lidar mais uma vez, ou pela primeira vez, perdão, com o tema sobre a membresia da igreja. Esse é o nosso 15º estudo sobre o tema, veja você. E o nosso propósito, ao lidarmos com a doutrina da igreja, nesses últimos meses, e agora em particular o tema sobre a membresia, é a formação da nossa membresia aqui nesta congregação. A nossa congregação começou alguns anos atrás como um ponto de pregação, alguns quarteirões abaixo de onde nós estamos, alguns que estavam lá no início estão conosco aqui ainda. Ela deixou de ser um ponto de pregação, tornou-se um grupo de pessoas unidas com o propósito de adorar ao Senhor, de estudar a sua palavra, de pregar o Evangelho. Pessoas outras foram sendo salvos foram sendo batizados, outras pessoas foram agregadas, trazidas pelo Senhor a essa congregação. Uma família em Cristo foi formada e é visível aqui. E queridos irmãos e irmãs, discípulos do Senhor Jesus Cristo,
E nesses últimos meses nós temos considerado na palavra de Deus a doutrina da igreja, o que a Bíblia ensina sobre ela, e todos devem ter percebido que o nosso objetivo em fazer isso, e o porquê nós estamos fazendo isso, é por causa do nosso desejo juntos de formarmos formalmente, assim por dizer, a membresia desta congregação, desta igreja. Queridos, é por isso que nós estamos lidando com isso, para conhecer a vontade de Deus sobre a igreja, mas tendo em vista a formação em poucos meses da nossa congregação, a membresia estabelecida desta igreja. Nós temos lidado com tantas questões, e agora nós queremos ver na palavra de Deus sobre a membresia da igreja. Todavia, se levanta uma grande pergunta, uma grande questão sobre este tema, e a questão é, será que o que nós vamos fazer nesta manhã, ou melhor, aquilo que nós desejamos fazer em poucos meses, formar a nossa membresia, é isso bíblico? Há na Bíblia, na palavra de Deus, algo chamado membresia? Será que a Bíblia, nela, há o retrato de uma igreja formalmente organizada, estruturada, com uma membresia, com pessoas formalmente ligadas à igreja, comprometidas com ela, uma igreja com deveres, responsabilidades, liderança, oficiais, disciplina, todas essas coisas? Será que nós encontramos isso na Bíblia? Ou será que isso é a criação da mente do pastor, de algum teólogo, de alguma tradição que fosse cristalizando na igreja, nós estamos querendo copiar? Bem, é o retrato de uma instituição formalmente reunida e organizada nas páginas do Novo Testamento, ou apenas a aglomeração de pessoas, meio que soltas ali, sem formalidade, que se aglomeram aqui no Novo Testamento em certos lugares, para a adoração, para a expressão de alguns dons, para alguma refeição e comunhão ali como amigos em Cristo, mas nenhum vínculo formal, nenhuma aderência a uma causa. Em outras palavras, existe mesmo tal coisa chamada de membresia da igreja local, nas páginas do Novo Testamento? Há uma membresia representada na Bíblia, nós encontramos isso, apenas pessoas que se unem, mais uma vez, em determinados lugares, ali no livro de Atos e nas páginas das cartas pastorais, para adorar, mas não tem nenhum vínculo real com uma causa, com uma estrutura de liderança, de oficiais, de disciplina, uma membresia. O que nós encontramos na Bíblia? Bem, eu creio que essa é uma pergunta de imensa importância, e é uma pergunta necessária, por isso que nós começamos com este questionamento. Porque como crentes bíblicos, não meramente crentes, mas crentes bíblicos que amam a palavra de Deus e que tiram dela a nossa direção para a nossa vida, nós queremos fazer o que a Bíblia, o Senhor, nos ensina através da sua palavra. Nós não desejamos criar estruturas para a igreja, métodos e ideias que não foram instituídos pelo Senhor, nem revelados na sua palavra. Eu creio que há diante de cada um de nós, e tem estado diante do povo de Deus ao longo da história, essa tentação, digamos assim, do coração humano pervertido, da velha natureza e também de Satanás, a construir estruturas, criar métodos, trazer ideias, meios e práticas para dentro da igreja do Senhor Jesus, que não foram estabelecidas pelo Espírito Santo e dadas por Ele à sua igreja no início. Na verdade, você precisa apenas contemplar o catolicismo romano e toda a parafernália monumental, estética de coisas, de mantos, de procissões, de liturgias, e você se pergunta onde está isso na palavra de Deus e no retrato que nós temos da igreja tão simples, tão poderosa do Novo Testamento. A resposta está em lugar nenhum. E não somente entre a tradição católica, mas entre muitos grupos reformados e evangélicos, você vê ideias, práticas, coisas sendo feitas que você não consegue retirar da palavra de Deus, ter como base a palavra de Deus. E assim, essa pergunta é de grande importância. Há na Bíblia membresia de igreja? Uma outra razão importante para respondermos essa pergunta é que há em nossos dias, como sempre houve em todas as gerações da história do cristianismo, vozes destoantes que negam a necessidade de uma membresia na igreja. Eles não apenas negam, você tem visto isso ultimamente, mas eles atacam a ideia de uma membresia na igreja e afirmam que membresia é uma criação humana, imposta sobre a verdadeira igreja, que é espiritual apenas. Eles dizem que é algo que descaracteriza a verdadeira igreja e a torna indesejável, estranha. Eles dizem mesmo que transformar a igreja em uma instituição com membros e responsabilidades e ordenanças e oficiais e coisas como essa, e disciplina e assim por diante, é coisa odiável e algo que foi produzido pela mente de Satanás e tem sido espalhado e copiado em toda parte. Eu devo iniciar afirmando que a maioria das pessoas neste grupo
dissidente. Nem todas elas saíram de igrejas e de instituições que não eram de fato igrejas, instituições bíblicas. Saíram de seitas cristãs, saíram de grupos extremos do pentecostalismo e neopentecostalismo, e porque eles imaginavam que aquilo onde eles estavam era uma igreja, então, dissatisfeito com aquela igreja, eles estão agora dissatisfeitos com qualquer coisa que se nomeie igreja e tem uma forma, uma estrutura formal, e assim eles atacam o conceito de uma membresia e se denominam desigrejados. É um movimento forte que tem crescido. E há também muitas pessoas não convertidas, sempre houve pessoas não convertidas dentro do povo de Deus, isso na igreja visível. Pessoas que não creem, que foram tratadas de uma maneira digna nas congregações onde estavam, não creem que receberam a atenção e o mérito que seus dons humanos e talentos deveriam receber, e que não lhes foi dada uma posição ou um lugar na igreja, uma posição de destaque, assim se revoltaram contra a igreja e saíram de lá e são os desigrejados e atacam tudo que é chamado de membresia ou igreja formal. E há também outras pessoas, você concordará comigo, eu tenho certeza, talvez as tenha encontrado, como eu tenho encontrado continuamente, que foram iludidas por promessas de prosperidade, de bem-estar material, de curas e tantas outras coisas que foram dadas pelos líderes, supostos pastores dessas igrejas onde estiveram, mas que não foram cumpridas por aqueles líderes, não aconteceram, e com a mesma facilidade que elas entraram naquelas igrejas, elas saíram de lá e agora elas engrossam a fila dos desigrejados e dos anti-igreja, dos anti-membresia. E há também, eu devo dizer por outro lado, queridos, alguns cristãos verdadeiros, creio eu, que simplesmente deixam passar os anos e o tempo sem se comprometerem a se tornarem membros de uma igreja local e servirem ao Senhor ali com a sua vida, os seus bens, o seu tempo. E eles frequentam a igreja e recebem alimento espiritual e oração e aconselhamento e são tremendamente beneficiados pelo ministério de uma igreja local bíblica, mas mantêm uma postura independente, eu devo dizer egocêntrica, não bíblica, antibíblica, e elas decidem por si mesmos como será a sua existência na casa de Deus, quando irão cultuar, quando irão se envolver, e coisas como essa. E logo que são cobrados pelo pastor, ou por algum irmão, alguma irmã, por uma postura mais séria como crente, elas saem para outra igreja. E há também esse pequeno grupo de pessoas em algumas igrejas, é de se suspeitar que talvez não sejam salvos, mas nós não queremos trazer essa dúvida tantas vezes. De maneira, queridos, que a pergunta sobre a membresia da igreja é vital, não é verdade? Há na Bíblia membresia, há uma estrutura visível, formal, organizada, de pessoas realmente unidas umas às outras, e há uma causa onde há oficiais, liderança, disciplina. Existe isso na igreja? Ou apenas pessoas que se reúnem de vez em quando para uma refeição de amor, ágape, para adorar e cultuar, mas sem uma estrutura? Bem, essa é a pergunta que nós queremos lidar nesta manhã e respondê-la na palavra de Deus. Existe realmente membresia na igreja? Há na Bíblia a ideia de que os crentes se uniram a uma instituição no início, como membros. Há uma estrutura definida à qual você pertença, com privilégios, com responsabilidades. Nós podemos encontrar isso na Bíblia, é visível isso na Bíblia. E para responder essa pergunta, nós precisamos considerar a organização, a maneira como a igreja foi organizada logo no início, no Novo Testamento. Como ela foi estabelecida pelos apóstolos, em obediência ao Senhor, porque esse é o modelo e esse é o padrão para nós hoje e para todos os tempos. Bem, uma vez que a igreja local é definida, queridos, como uma unidade especial ou uma família espiritual na Bíblia, que foi concebida por Deus, a igreja foi criada na mente de Deus e concebida como uma instituição para o propósito de que os crentes se unam a nela, estejam nela, para que empenhados e comprometidos com os propósitos da sua igreja, uma vida espiritual, uma disciplina espiritual, eles cumpram a vontade do Senhor. Então nós entendemos que membresia é realmente a vontade de Deus, é realmente o propósito de Deus. Porque quando Cristo salva uma pessoa,
Ele não simplesmente a salva, opera em sua vida e transforma e a deixa seguir por sua vida, tateando, procurando saber, interpretar a Bíblia e viver da sua maneira. Não. Nós aprendemos que, como ramos, nós somos enxertados nessa videira que é o Salvador. Parte do seu corpo, ele é a cabeça. Nós estamos ligados a uma instituição, a um corpo formal existente, que é chamado de a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma realidade. Nos é dito que se tornar parte do corpo de Cristo é se tornar membro de uma igreja. Ele é a videira, nós os galhos. E é colocado cada crente após a conversão é colocado em um contexto de igreja para se tornar um discípulo, um servo, um adorador junto. Há uma diferença muito grande entre o crente individual e o povo de Deus reunido. Bem, nós iremos considerar um número de textos nas Escrituras que demonstram realmente a existência de uma membresia formal na igreja. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o nosso primeiro texto em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1 a 5, perdão. 1 Coríntios 5. Ouça essas palavras. É o caso da igreja expulsando um homem por causa de fornicação. Esse é o contexto. Paulo dizendo, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Paulo está escrevendo a uma igreja em Corinto. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios incrédulos se nomeia, muito menos se pratica. Como é haver quem possua a mulher de seu pai, estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Palavras muito interessantes. A igreja local do primeiro século, nós percebemos aqui, era uma comunidade devidamente constituída, com poder para exercitar disciplina. E é isso que nós estamos vendo aqui. Esse texto que nós lemos descreve uma reunião especial do povo de Deus para lidar com um caso de disciplina muito séria aqui. E nos mostra que eles tinham esse poder especial dado pelo Senhor para excluir do seu meio uma pessoa, excluir do seu meio, dos seus privilégios como igreja, alguém que era culpado de um pecado sério. Nós lidaremos no futuro com a questão da disciplina na igreja. Em resumos, em linhas gerais, são duas situações ou casos em que deve-se chegar a esse extremo em que a igreja precisa colocar para fora uma pessoa que é um pecado grave ou há descrenças na doutrina que a igreja abraça. Mas aqui nesse caso é o caso de um pecado grave, nesse incidente aqui de 1 Coríntios capítulo 5. Paulo diz que aquele homem deveria ser entregue a Satanás, o que significa dizer que ele deveria ser tirado do contexto da igreja, onde o Senhor reina, e lançado para fora da congregação. Não é que a igreja deveria fazer um culto para Satanás, falar, Satanás, leva essa alma e faz o que tu quiser com ela. Nada do tipo. É que ele seria tirado da congregação e voltaria ao mundo onde Satanás reina para entender os privilégios que ele perdeu e de onde ele saiu. Cairia a ficha de uma maneira tão grande nele que ele perceberia o que ele aprontou. E a disciplina normalmente buscaria trazer um resultado de verdadeiro arrependimento, se fosse um crente de fato, e trazê-lo humildemente transformado de volta. Essa é a ideia. Trazê-lo de volta assim. Para preservar, primeiramente, o objetivo é preservar a pureza da igreja. Esse é o objetivo inicial de toda a disciplina. O foco não está no pecador, inicialmente a disciplina está em preservar a pureza da igreja, a glória do Senhor e a atuação do Espírito Santo, porque onde não há disciplina e pecados abertos, o Espírito Santo não está ali operando. E o Senhor é desonrado. E aí, por último, a restauração do pecador. Então, o foco está sempre na glória do Senhor. Mas o nosso ponto é este: que a reunião que aconteceu aqui em Corinto não foi um encontro informal, uma reunião aberta ao público, as pessoas que vinham ouvir o Evangelho, qualquer um sente aqui, vamos lidar com essa questão. Era uma reunião à parte, era uma reunião apenas dos membros, era uma reunião apenas do grupo, do povo de Deus reunido ali naquela membresia. Não era uma reunião em que se incluía os incrédulos, os visitantes, pessoas que estavam ainda buscando a Deus. Foi uma reunião específica dos discípulos, como crentes, que estavam preocupados em proteger e guardar a integridade de sua associação, da igreja. Isso não poderia, veja você, ser feito ou acontecer onde não houvesse uma membresia.
é necessário uma membresia, um grupo de pessoas que são reconhecidos como os membros desta igreja, para que haja tal disciplina, tal autoridade, para que eles juntos coloquem para fora uma pessoa assim ou realizem outras coisas. Deve haver um senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento é um senso de ser membro, ele permeia as páginas do Novo Testamento. Nosso segundo texto está ainda em 1 Coríntios, capítulo 5 ainda, agora os versículos de 12 a 13. Nós temos uma outra instância onde nós percebemos a existência de uma membresia na igreja. Versículo 12 e 13, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, diz Paulo. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo fala sobre o quê? Sobre os que estão de fora e os que estão de dentro. Dentro e fora de quê? Bem, da membresia formal da igreja. Da membresia definida na igreja de Corinto, uma aglomeração informal, esporádica de pessoas, não possui um vínculo formal para o qual você pode dizer de dentro ou de fora. Somente uma congregação formal, uma membresia teria essa autoridade de Cristo para julgar a conduta de um crente que pertence à membresia, não é verdade? Senão a membresia formal, não há do que ser colocado para fora, do que ser expulso. Bem, é evidente que as igrejas no Novo Testamento eram constituídas como um círculo definido de pessoas, para dentro do qual você poderia ser recebido ou colocado para fora. E as pessoas neste grupo haviam se comprometido voluntariamente com o companheirismo mútuo, de estarem juntos, de adorarem juntos ao Senhor, de servirem juntos, de serviço, de disciplina, de comunidade cristã. Já não eram mais pessoas individualistas, descomprometidos, visitantes da igreja. Eram pessoas agora unidos. Há esta realidade de uma membresia formal na igreja. Mateus capítulo 18, devo correr, são vários textos, versículo de 15 a 17. Mateus 18, de 15 a 17. O Senhor Jesus Cristo dá um princípio geral para lidar com as ofensas entre crentes. Os detalhes não estão aqui, nós encontramos os detalhes da disciplina nas cartas pastorais, mas aqui ele estabelece um princípio para lidar com pecados gerais entre crentes. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente, não na frente dos outros. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leva-o ainda, o caso, contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Considera-o como uma pessoa fora da igreja. O Senhor estabelece o princípio de quando ofensas graves ocorrem entre os irmãos, entre crentes, e individualmente eles não conseguem resolver isso entre si, a questão deve ser trazida à esfera da igreja. E se o ofensor falhar em dar ouvido à esfera da igreja, então ele deve sofrer a exclusão da membresia. É isso que significa ser, tratado como um gentio, como alguém que está fora da comunidade dos santos. No versículo 17, ele diz o seguinte: e se não as escutar, dize-o à igreja. O Senhor está dizendo que ele coloca, o que ele está fazendo aqui, o Senhor Jesus Cristo, é colocar na mão da igreja uma responsabilidade de lidar com essas questões, e essa responsabilidade prova que as igrejas locais deveriam ser comunidades estáveis, sólidas. Deveria haver uma membresia. Elas deveriam ser definidas, devidamente organizadas, devidamente estabelecidas, com a membresia. Não algo sem forma, não algo sem uma membresia possível. É isso que Jesus está fazendo aqui. Um outro texto está em Atos, capítulo 9, versículo 26 a 28. Nós estamos lidando com os textos que mostram a existência de uma membresia formal na igreja do Novo Testamento. Atos 9, 26, ao versículo de número 28. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse ele discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, ele falara,
e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Muito interessante, esse é o caso de Paulo, logo após a sua conversão, tanto é que ele ainda é chamado de Saulo. Nos é dito que Saulo, tendo nascido de novo, estava testemunhando do Evangelho, mas ele vem a Jerusalém e ele quer se unir à igreja em Jerusalém, aos discípulos. É o termo usado sempre no Novo Testamento para se referir à igreja, grupo dos salvos. Mas o povo de Deus ali estava preocupado, um pouco ansioso a respeito dele. Veja, Paulo não queria apenas assistir o culto na igreja em Jerusalém, porque os cultos eram públicos, no pórtico de Salomão, 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, qualquer um poderia entrar nesse culto, ouvir a pregação dos apóstolos, e ninguém perceberia. Na verdade, não é isso que ele está buscando, apenas frequentar a igreja. Ele quer entrar no círculo interior da igreja e ser um membro, estar junto com os discípulos. Ele deseja orar junto com eles nos cultos, evangelizar junto com ele, andar com eles, ser um com a família de Deus. É isso que ele deseja. Mas a igreja estava meio que resistindo, não permitia que se juntasse em um grau mais profundo, embora Paulo tentasse por todas as maneiras fazê-lo. Eles tinham preocupação se realmente ele era salvo. Um minuto atrás ele estava matando os cristãos, perseguindo, arrancando eles pelos cabelos, puxando, deitado no chão, arrastando para serem presos, segurando as capas dos homens e mulheres que apedrejavam o Simão. Eles sabiam tudo isso a respeito de Saulo, mas tinham ouvido que ele tinha nascido de novo, sido transformado, mas ainda assim havia um certo temor. E nós vemos então que Barnabé o toma pela mão. Barnabé é um crente em Jesus Cristo, bem conhecido, não é? E o leva aos apóstolos e explica. Dessa maneira o povo de Deus vê a obra do Senhor na vida dele. Ele queria juntar-se à igreja. Por quê? Porque haviam pessoas que faziam parte de um círculo interior daquela congregação. Havia uma membresia, provavelmente muito grande, de pessoas verdadeiramente salvas. E era isso que Paulo queria se unir. E aqui nós percebemos a existência de uma membresia formal na igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 5, no versículo 12 a 14, algumas páginas para trás, nós temos um exemplo negativo, mas que ilustra a mesma ideia de membresia. Atos capítulo 5, versículo de 12 a 14. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso é logo após a conversão de muitas pessoas e o incidente de Ananias e Safira. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, os apóstolos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Bem, você se recorda do incidente, é narrado ali logo no início do capítulo. Ananias e Safira venderam uma propriedade que tinha a mais extra e mentiram, dizendo, esse é o valor inteiro dessa venda, quando é apenas a metade. Eles poderiam ter ficado com tudo, não precisavam mentir, enganar e trazer erro para dentro da igreja dessa maneira, tentando o Espírito, que estava visivelmente operando. Nós lemos que o Espírito julga ali, eles caem mortos, e um grande temor tomou conta de todo o povo de Deus ali. Nós aprendemos aqui que quando o juízo de Deus caiu sobre Ananias e Safira, muitas pessoas foram desencorajadas de unirem-se à igreja, mas de unirem-se à membresia. Não apenas de estar no pórtico de Salomão, ouvindo a pregação, indo ali e acolá. Eles queriam se unir à membresia formal, mas ficaram tanto desencorajados por conta disso. Uma vez que a pregação acontecia em lugares públicos, eles não precisavam ficar desencorajados. Eles queriam unir-se à membresia, serem membros, estarem juntos. Os diáconos são organizados ali por necessidade de uma membresia formal, uma estrutura que acontece. Havia uma diferença entre estar na congregação e aderir-se ou unir-se a ela. Essa passagem, junto com as demais, provam, além de qualquer dúvida, meus irmãos, que de fato há nas igrejas do Novo Testamento, e esse é o padrão para nós hoje, uma estrutura clara de membresia. Bem, um outro fator importante, que corrobora com isso, que demonstra a existência de uma membresia formal na igreja, é a própria existência de oficiais na igreja. Na verdade, pastores, presbíteros e os seus auxiliares, diáconos. Se há esses oficiais na igreja, é porque deve haver uma membresia. Não faria sentido se as igrejas da época do Novo Testamento não tivessem tido uma membresia específica. Se tudo é uma questão de reunir-se para cultuar, ter uma refeição, e cada um vai cuidar da sua vida, tudo que você precisava de um zelador para cuidar do local, músicos e um palestrante para trazer uma palavra.
Mas o fato de que há pastores, e nós vemos a incumbência, zelo, a maneira deles viverem e agirem, e as suas funções, presbíteros e diáconos, mostra que há a realidade de uma estrutura formal na igreja, uma membresia, a qual você pertence e esteja envolvido nela. Lá em 1 Timóteo, abra comigo, capítulo 3, versículo 1, nós lemos sobre um desses oficiais. 1 Timóteo 3, 1. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós já vimos o significado da palavra episcopado, episcopos, de onde nós temos em português o bispo. Se alguém deseja o bispado. E nós já vimos também que esse é um termo intercambiável com o termo presbítero. Presbítero, episcopado, ou bispo, perdão, se refere não a duas pessoas diferentes, o bispo aqui em cima, o presbítero aqui embaixo, o pastor, o padre aqui, nada disso. São termos referentes à mesma pessoa. Esse é o pastor, esse é o presbítero. Mas os termos se referem a funções, ou atitudes, ou realidades, facetas diferentes do ofício do mesmo homem. Quanto o termo episcopos, que significa ver o todo de cima, se refere àquela atitude do pastor ou presbítero de ver o todo da igreja e a conduzir pela palavra no caminho certo. A palavra pastor se refere mais ao trabalho pessoal de aconselhamento pastoral, presbítero, a ideia de administração e condução, mas se referem à mesma pessoa. E Paulo está dizendo que se alguém, aqui nesse versículo, deseja ou é movido pelo Senhor nessa direção, excelente obra deseja. Bem, a melhor tradução desse termo seria superintendente, alguém que vê o todo, o super, né, o completo. Mas ele seria um superintendente de quê? Ele seria um inspetor, uma pessoa que observa o todo de quê? Ele tem uma autoridade válida e legítima para cuidar de quem? Bem, tem que ser de uma membresia real, não é verdade? Que existe. Um pastor não existe se não há um rebanho definido. E se há um rebanho definido, há um pastor. O superintendente aqui do Novo Testamento, esse bispo, um oficial da igreja, responsável por crentes que voluntariamente se fizeram responsáveis ou passíveis de prestar contas a Deus e à igreja local. Sem a existência de membresia, então, todo o conceito de superintendência e governo desmoronaria. Então, nós vemos aqui a existência de uma membresia formal pela existência dos oficiais. Não há pastor sem um rebanho definido, como mencionei, que conheça por nome as ovelhas. Você percebe? Nome, está por ali, servindo ao Senhor. Presbíteros, diáconos, para quê, se não há uma instituição formal? Se for uma questão informal, então não haveria necessidade desses oficiais com dons constituídos pelo Senhor. Mas o que nós temos aqui é a foto, um retrato de uma igreja formalmente definida. 1 Timóteo ainda capítulo 5, agora versículo 17, veja essas palavras. Os presbíteros, o mesmo termo, que governam, não o mesmo tempo, perdão, a mesma função, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aqueles ou os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que governam bem. Como pode haver governo em uma igreja que não tem uma membresia constituída? Não poderia haver supervisão ordenada e coordenação de uma nação que não tivesse seus próprios cidadãos, não é, registrados, nascidos ali com nome, cartório, etc. Nem de um exército sem soldados alistados, nem uma família sem filhos. Então nós vemos a existência realmente dessa formação clara de uma membresia na igreja. A vontade de Deus, queridos, é clara e é revelada na palavra de Deus. Cristo nunca salva ninguém para viver sozinho neste mundo. Ele salva colocando um crente em um contexto de igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele será nutrido pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Cristo é a cabeça deste corpo, não papa, não arcebispo, não pastor. É Cristo Jesus, o Senhor. E cada crente está neste corpo. Há uma membresia formal. Essa é a vontade de Deus, que deveria haver uma família espiritual, pela qual os pastores, presbíteros são responsáveis diante do Senhor para nutrir espiritualmente na palavra de Cristo e ajudar os membros a conhecerem a vontade do Senhor, serem frutíferos em seu reino. E os membros são responsáveis por convergir as suas forças e dons e interesse para o benefício do ministério dessa família. Essa é a ideia. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. É um dever bíblico unir-se formalmente à membresia de uma igreja. Que os crentes têm a obrigação de buscarem ser membros em uma igreja, e ser membro envolve um real compromisso e dedicação de fato com a igreja. Esse compromisso inclui aceitar
e apoiar humildemente as doutrinas amadas e honradas pela igreja, a disciplina e o serviço de uma congregação local em particular. Não há tal coisa como um crente flutuante passando por uma igreja. Sim, você vê isso acontecendo, mas isso é uma anomalia, essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor está clara e revelada aqui. Uma outra coisa que aponta para uma membresia na igreja são aquelas grandes metáforas sobre a igreja na Bíblia. Nós já lidamos com elas, são 7. E somado essas metáforas, todas essas passagens, e há muitas outras ainda que nós não temos tempo de lidar, nós percebemos o dever de pertencer a uma igreja como membro. Isso pode ser visto claramente nas metáforas da igreja na Bíblia. Você se recorda delas? O edifício de um templo, não é? A igreja é comparada ao edifício de um templo. Ela é comparada também ao corpo, a um corpo, unidade de um corpo. É comparada a uma unidade familiar, o lar, uma família. A igreja também é comparada a uma videira, a um rebanho, a um exército, ao sacerdócio, à noiva. Cada uma dessas metáforas, em particular essas 3 primeiras, mostram que há uma unidade formal na igreja. Deixa eu mencionar apenas 3 delas. A metáfora do edifício ou templo. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 21. Nós aprendemos isso ali. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, há a metáfora aqui do templo. Paulo dizendo, no qual, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Essa é a ideia. A igreja local é vista como como um prédio, um templo, mas não um prédio comum, o prédio de um templo para a adoração do Senhor. E você sabe que um edifício, um prédio, é a formação de muitas unidades, não é? Sejam tijolos, sejam pedras, sejam vigas. E se não houvesse membresia na igreja, se cada um fizesse o que fosse reto aos seus próprios olhos, cada um decidisse por si mesmo a sua maneira de testemunhar de Cristo, de evangelizar, como adorar, etc. Então seria irrelevante essa ideia, essa figura da igreja como um templo. Porque a imagem do templo, ela não retrata anarquia, individualismo, retrata pedras unidas numa estrutura real e visível, pedras vivas, não é? Nós somos assim. A igreja do Senhor Jesus tem esse elemento formal, essa estrutura. Há uma membresia de pessoas realmente ligadas umas com as outras, fazendo parte, necessárias. Elas estão firmemente ligadas. A janela não pode voar do prédio, voltar, o teto voltar. Estão fixas ali, juntas, construindo essa beleza que é um local de adoração, onde o Senhor habita entre o seu povo. E essa é uma figura maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Há uma outra, a metáfora do corpo, em 1 Coríntios 12, versículo 12, abra comigo, onde Paulo também diz ali, porque assim como o corpo, ele diz, olha o corpo, um corpo humano, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são ou formam um só corpo, assim é Cristo também. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo, assim por dizer. A igreja local é vista como um corpo humano, uma unidade, um corpo humano formado por muitas partes. E cada uma dessas partes está, veja, ligada organicamente uma à outra, né? Uma necessita da outra, um não pode viver independente. O braço não consegue viver separado do cotovelo ou do ombro, está ligado. E todos fluem da cabeça, a mente, conduzindo cada um, que é Cristo Jesus na analogia de Paulo. Você percebe que as partes do corpo não se ligam periodicamente ao corpo. Não faria sentido o cotovelo sair por aí, voltar, ou o joelho e o pé estão ligados. O tempo todo nós vemos na metáfora essa ideia de um corpo formado e unido juntos. Um necessita do outro para o crescimento, para mover, para andar. São firmemente conectados, contribuindo para o crescimento, dependendo uns dos outros para a unidade. E essa ilustração da igreja como um corpo é profundíssima. Nós poderíamos gastar muitos estudos aqui sobre ela. Mas ela estabelece a necessidade de uma membresia formal na igreja. Essa membresia, aqui no caso dessa ilustração, ela envolve o cuidado mútuo. Não é isso que a mão faz, o que o pé faz, o que o corpo está fazendo, está cuidando de si mesmo o tempo todo. Envolve cooperação, a chegada entre amigos e irmãos em Cristo juntos ali, movendo, crescendo, progredindo, produzindo frutos, vida, aprendendo na palavra de Deus. Congregar muito mais do que apenas vir ao culto e ouvir a palavra de Deus. Uma igreja é muito mais do que um púlpito e uma audiência. Há esse elemento sério, claro, orgânico, de unidade, de interesse. Um ajuntamento de pessoas
onde cada um tem um papel significante e necessário na casa de Deus. Em algum aspecto depende completamente um do outro, do seu companheiro. A ordem, a direção, a vida. Nós vemos isso nessa metáfora. E por último, quero destacar a metáfora da família. Lá em Efésios, novamente, capítulo 2, versículo 19. Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja o capítulo 3, versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A igreja agora no céu, o povo de Deus que está lá, e a igreja aqui na terra. Uma família, não é? Você sabe que uma família, idealmente falando, ela está baseada em amor, em cooperação mútua, a grande estima sincera uns pelos outros dentro desse círculo familiar, a consideração, a afeto, a boa vontade. Há um forte senso na família de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu tenho um sobrenome, eu tenho a cara e o nariz do meu pai e da minha mãe, eu sou assim. Há um senso de pertencimento, de estar juntos. E os membros da igreja de Cristo têm um profundo interesse pelo bem-estar espiritual uns dos outros. Essa deve ser uma realidade. O Espírito Santo opera para criar essa realidade na igreja. Será que nós militamos contra isso, continuamente, egocentricamente? Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Essa é a beleza da igreja também. É isso que Ele está formando em nós, companheirismo, compartilhar. Nós temos o mesmo nome, o mesmo laço filial, o mesmo sangue espiritual em nossas veias, de Cristo Jesus. E a igreja deve ser assim, como pessoas que nasceram de novo, dentro dessa família. Deus nos ordena, nos unimos uns aos outros, ao seu povo, formalmente, membros de uma família. Isso está bem claro aqui nessa metáfora. Bem, nós podemos nos desenvolver essas demais metáforas. Mas junto com esses textos que nós já vemos, o que está claro aqui é que há sim uma igreja formal instituída com a membresia real. Essa é a vontade de Deus, esse é o retrato que nós temos no Novo Testamento. Bem, a pergunta então é: para que essa unidade? Quais os propósitos dela? Deixa-me destacar apenas alguns poucos. Nós temos lidado com tantos deles, não é, nos últimos meses. Mas considere alguns poucos deles. Atos capítulo 2, versículo 41 e 47. Vou concentrar ali por um momento, porque é uma passagem que inclui todos os propósitos de uma igreja. Você deve sempre estudar com calma essa passagem de Atos. Eu destaco o versículo 41 a 47, onde nós lemos que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então o batismo vem depois da fé. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. E o que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós fazemos o mesmo, porque essa doutrina está aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, servindo ao Senhor juntos, e no partir do pão, ceia do Senhor, e nas orações, oração corporativa, juntos como igreja orando. Eles perseveravam, eles insistiam, eles continuavam a estar juntos, orando, perseverando. E em toda a alma havia temor por Deus, um temor santo de não desonrar ao Senhor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, não pelos membros da igreja, mas apóstolos que tinham estes dons e sinais. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, isto é, os que lhes sobejavam, que tinham a mais, e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, para que ninguém tivesse falta. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bem, uma família, nós vemos aqui, povo de Deus. Qual o propósito, então, dessa unidade, dessa membresia, dessa realidade formal da igreja? O primeiro deles está aqui. O objetivo do Senhor é facilitar a adoração corporativa. Esse é o objetivo. A adoração corporativa é uma obrigação e um deleite. Eles estavam aqui adorando ao Senhor. Eles perseveravam nisso. Esse é um dos objetivos dessa membresia formal. A adoração do povo de Deus, querido, reunido, é algo que continuará no céu, saiba você. Nós lemos isso em Apocalipse, o povo de Deus adorando junto com os anjos ao Senhor. Uma adoração unida, corporativa. Nós vemos isso em tantas partes da Bíblia. E a glória do louvor que, como crentes, nós dirigimos ao nosso Deus é esta. Ela está na profundidade desse louvor e adoração que nós dirigimos ao Senhor,
A glória dessa adoração que nós dirigimos ao Senhor está na reverência contida nessa adoração que nós dirigimos a Ele, está na sinceridade, está na alegria da nossa adoração, mas também a glória da adoração que nós dirigimos ao Senhor está em algo mais. Está no fato de que nós o adoramos unidos, juntos. E é uma grande glória, uma grande beleza nessa adoração que nós dirigimos ao Senhor. Em coração, em vozes, juntos. É o louvor do povo de Deus, não apenas de um crente individual, mas do povo de Deus reunido, que traz esta glória dirigida ao Senhor. E essa é a vontade do Senhor, e esse é um dos propósitos de existir uma igreja real, uma membresia real. A adoração coletiva, você sabe disso, também é um testemunho poderoso para o não salvo. Pense comigo, ver um grupo de pessoas, de homens e mulheres, adultos, dedicados ao Senhor de corpo, de mente, de vozes, de alma, adorando ao Senhor, conscientes do que estão fazendo, reverenciando o Senhor, dirigindo a Ele louvor, afirmação, adoração, como se eles percebessem a presença do Senhor exatamente ali e beneficiassem do poder e da glória do Senhor naquele exato momento. Isso toca o coração do não salvo. É um imenso testemunho para a pessoa não convertida, porque o não salvo, por mais religioso que ele seja e frequente a sua religião, ele está acostumado com a adoração morta, baseada em liturgia mecânica, onde a mente está desligada, onde você repete, não é, palavras e frases ou mantras, e tua mente, teu coração está em qualquer parte. Mas o povo de Deus, desperto, consciente, adorando um Deus verdadeiro e visível, embora invisível aos olhos humanos, sentindo a sua presença. Esse é um testemunho tremendo a pessoas não salvas. Eles veem a seriedade do povo de Deus, eles realmente creem nele, eles realmente vivem algo diferente nessas pessoas. É um Deus vivo, é uma adoração real dirigida ao Senhor. Esse é um fato poderoso, e essa é uma das razões da membresia, da formação da igreja. Um outro propósito da existência da igreja dessa maneira, com a membresia, é que ela seja uma colônia do céu na terra. Ser o povo de Deus neste mundo, ser reconhecido como o povo de Deus neste mundo, pessoas que amam a Cristo, pessoas que refletem o caráter de Cristo, seus modos, demonstram o seu poder e a sua graça, exibem em sua vida uma energia tão diferente, membros apoiando uns aos outros, tendo cuidado uns pelos outros. Esse caráter excepcional da igreja não é tão belo? Isso foi planejado por Deus para causar uma profunda impressão naqueles que também têm a oportunidade de entrar pela igreja e ver a igreja como uma família, não uma aglomeração individual de pessoas que estão adorando ou buscando alguma coisa, mas uma real conexão de pessoas que têm um propósito unido, um amor, um respeito. Isso é visto, esse é um sinal da colônia do céu na terra, porque essas coisas nós experimentaremos de uma maneira tão perfeita no céu. Lá em 1 Pedro 2,9, a igreja é apresentada como essa verdadeira colônia no céu. Deixa-me ler um texto tão maravilhoso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe? Uma colônia do céu. Pense comigo, já trouxe essa ilustração antes. Uma colônia de um outro país, de uma outra cultura. Nós não pertencemos mais a este mundo. Se você é um crente verdadeiro, que experimentou regeneração em sua alma, a tua experiência será como a minha, uma experiência de dissatisfação com esse mundo, de desencorajamento com esse mundo. Eu não pertenço mais, não é minha cidade, é meu país. Eu não sou mais daqui, eu não tenho mais prazer, mais graça com as coisas dessa vida. Eu me alegro com a natureza, com coisas maravilhosas que Deus deu à capacidade humana, com tantas coisas, mas eu não me vejo mais como alguém daqui. De uma outra cultura, eu pertenço a um outro reino, uma colônia do céu na terra. Deus colonizou este mundo, assim por dizer, e esta colônia é a igreja. Você se recorda, não é? No início do século XIX, criação de carros e automóveis por toda parte, não é? Em fordismo, em grande quantidade. Eles trocaram as rodas, aquelas rodas daqueles carros, não é? De madeira, copiando de carruagens no início. O primeiro carro era uma carroça, uma carruagem com motor no meio, com aquelas rodas, e eles foram aperfeiçoando a partir daí. Descobriram que o látex era de grande uso para o pneu. Nos Estados Unidos, não é? O bom daquela indústria automobilística, eles precisavam de látex, e látex vem da seringueira. E onde mais você encontra seringueira, senão no Brasil e algumas partes da África, não é? E para cá vieram muitos norte-americanos, e Henry Ford comprou uma grande propriedade ali na Amazônia, no Pará, se não me engano.
E ali vieram muitos funcionários da fábrica, norte-americanos, de uma outra cultura. E chegaram lá no meio dos povos ribeirinhos, na cidade, e começaram a construir essa indústria para extrair a seringa. E isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia, anos poderiam passar, eles ficariam por ali. Os industriais, os técnicos, os trabalhadores vindo de lá, teriam que trazer suas famílias e seus filhos para viverem juntos aqui e construir uma mini sociedade ali para conseguirem viver. E você vê resquícios, ainda existem nessas casas, um museu, tudo construído exatamente como aquelas casinhas norte-americanas do século XX, de madeirinha, aquelas tabinhas, todo aquele sistema, aquela tecnologia, a maneira de comer, a maneira de se vestir, no meio do povo brasileiro e ribeirinho, no Pará, na cultura católica romana, espiritualista, mas tão diferentes. Muitos deles protestantes, etc., vivendo daquela maneira, a escola ali no meio, uma capela, etc., etc. Que pessoas estranhas, diferentes, né, para o contexto em que estavam. E tudo isso acabou, etc. Mas o meu ponto é esse. Muitas vezes, é assim que nós somos vistos e devemos ser vistos. Nós estamos neste mundo mau, sem Deus, rebelde contra Deus. Mas a nossa comunhão como igreja junto é tão diferente. É como uma colônia do céu na terra. Nossos valores, nossa postura, nossa alegria, nosso desejo, o que nós fazemos. É essa a ideia. E esse é o propósito para o qual Deus criou a igreja também. E é por isso que é necessário uma membresia, uma unidade formal juntos aqui, sermos uma colônia no céu na terra. Quando as pessoas nos verem juntos, perceberem algo da glória de Deus, da beleza do céu e desejarem entrar para essa colônia e conhecer o nosso Salvador e serem transformados por Ele e serem tão mudados pelo Senhor. Essa é a sabedoria de Deus. Quão triste quando nós vemos o mundo entrar na casa de Deus, não é? E corromper coisas tão gloriosas e profundas. Esse é o caráter excepcional da igreja local, planejado por Deus para causar uma impressão profunda em todos aqueles que têm a oportunidade de ver a vida e a postura do povo de Deus. E nós vemos isso nesse texto de 1 Pedro, uma geração, um povo diferente, um sacerdócio real. Ser uma colônia do céu também significa cumprir todos os nossos deveres, nosso dever de comunhão uns com os outros, de amor fraternal, de amizade, de admoestação mútua e também carregar as cargas uns dos outros conforme a lei de Cristo em Gálatas capítulo 6, 2. Meu nosso chamado, irmãos, como membros de igreja, é cultivar a amizade real, o interesse real uns pelos outros, sermos sensíveis à necessidade uns dos outros, ser o mais receptivo, o mais altruísta, o menos isolado, próximos, verdadeira unidade, um só propósito. O terceiro propósito, então, da igreja local, que eu menciono aqui, é evangelizar e ensinar a palavra. Eu posso apenas mencionar 1 Timóteo 3,15, onde a igreja é comparada a essa coluna, não é? Esse suporte. E ali ela é chamada de a coluna e firmeza da verdade. E você observa a igreja em Jerusalém engajada em evangelismo pessoal, um evangelismo vigoroso e a pregação contínua da palavra de Deus. Você se recorda do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém? Foi um chamado ao arrependimento e à conversão e à salvação. Fugir da ira, salvai-vos dessa geração. Esse era o teor dele. E nós vemos um resultado de muitas conversões e uma atividade bem fervente e fervorosa naquela igreja para alcançar almas. Pregação da palavra, testemunho de cada crente, Atos capítulo 5, 42, nós vemos o testemunho individual de crentes pela igreja, e nós vemos que a comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, foi cumprida pelaquela igreja de Jerusalém que se espalhou pregando o Evangelho. Queridos, a igreja do Senhor Jesus deve buscar todos os meios legais para pregar o Evangelho, todas as frentes, levando a palavra de Deus a todas as pessoas, em todos os contextos. Evangelizar, ensinar, requer a organização de igrejas, tanto para apoiar os pregadores e mantê-los, como para utilizar todas as capacidades possíveis que estão ali para o cuidado e o bem dos novos convertidos. É necessário uma igreja para isso. E esses objetivos não podem ser alcançados sem uma igreja local, as unidades que Cristo designou para cumprir essa obra no seu reino. Perceba que talvez a maioria de nós, digamos assim, não teria conhecido o Evangelho de alguma forma se não houvesse igrejas que enviaram pregadores, que treinaram, que levaram o Evangelho. Se fosse uma questão de pessoas individuais,
dando um testemunho ali meio abstrato, de vez em quando. Então o Evangelho não teria saído de Jerusalém. Mas igrejas reunidas com o propósito de levar o Evangelho às portas do metrô, aos pontos de ônibus, às crianças, e trazê-las nos hospitais, à polícia, a todo lugar, onde quer que o pecador esteja, e salvas trazendo para cá para serem edificadas na palavra, educadas na fé. Há necessidade de igrejas. E essa é a vontade do Senhor. E quanto mais nós pensamos sobre isso, nós observamos isso, que esses objetivos não poderiam ser alcançados sem uma igreja local. Bom, amigos, deixe-me mencionar um quarto propósito, por último, da existência de uma membresia em uma igreja local, uma igreja formalmente organizada. E o propósito é reunir os recursos do povo de Deus para o serviço do reino de Cristo. Esse é um propósito, estarmos juntos aqui e potencializar as habilidades dos membros, coordenando-as para esse esforço de expandir o reino de Deus. Deixa-me dar um exemplo. Suponha que alguém aqui na congregação seja muito bom em fazer visitas à vizinhança. Tem uma inclinação tremenda, é apto a bater na porta e a fazer visita, mas essa pessoa talvez seja menos efetiva em explicar o Evangelho ou aconselhar as pessoas que estão em dificuldades. Se esse crente, essa crente laborar sozinho, ele não terá muito progresso. Mas veja, o dom que Deus deu a ele, a ela, será grandemente potencializado e magnificado se for usado em harmonia com outros crentes em Jesus Cristo. Se esse irmão, que é tremendo para fazer visitação, estiver operando em uma congregação do povo de Deus, então haverá grandes frutos, porque outras pessoas ali farão a pregação e o aconselhamento. Você percebe? É por isso que a obra do Senhor não é feita de modo individualista, embora o Senhor abençoe muitas vezes grandemente o nosso esforço individual. O seu plano é que a igreja sirva junto e cresça junto. Essa é a multiplicidade dos dons dados e das capacidades, um apoiando o outro nesse trabalho. É assim que a igreja alcança, assim por dizer, essa estatura de varão perfeito, que é Cristo. Um crente sozinho nunca alcançará, porque Cristo tem todos os dons, mas por semelhança e por imagem, a igreja chega a isso pela multiplicidade dos dons, porque a igreja é o corpo de Cristo. Você percebe a vontade e a sabedoria de Deus? O tempo todo nós estamos aqui falando, observe você, de igrejas individuais. Não tenha em mente convenções, unir igrejas em convenções para fazer mais. Não há isso na palavra de Deus. Estamos lidando com uma igreja local, uma determinada localidade, numa rua com um número, aquele grupo de irmãos ali firmemente desatados sobre a palavra de Deus, uma congregação ali. E não uma associação, convenção, ensino dos etc. O Senhor Jesus Cristo não criou convenções de igrejas, nem sínodos, nem associações. A igreja local e esse elemento local da igreja é a criação da genialidade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo colocou de lado organizações humanas complexas. Não deveria haver nada mais complexo do que uma igreja local. Essa é a vontade do Senhor e o poder do Senhor opera desta maneira. Bem, deixe-me concluir nesta manhã. Há tanto a ser dito sobre a membresia da igreja. Senhor permitido, no próximo estudo nós consideraremos questões de deveres, privilégios e tantas outras questões. Nós começamos com essa imensa pergunta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Novo Testamento, acaso nós encontramos uma membresia de igreja? E a resposta contundente da palavra, dos textos, das metáforas é sim. Há uma igreja formal, real. Quão mal é a ideia de ser desigrejado. Eu posso entender que uma pessoa esteja desigrejada temporariamente porque está fisicamente impedido, talvez, numa cadeia como um crente, ou num período de guerra, onde todo mundo está espalhado por toda parte, contra a vontade, mas não que pessoas voluntariamente decidam não se tornar parte de uma igreja, e muito menos uma atitude tão submissa a Cristo Jesus, estando na igreja, não estar envolvido, corpo, alma, vida, com o povo de Deus, nessa colônia de Cristo Jesus. Bem, nós vimos textos, metáforas, a glória, a beleza, a realidade disso, e o Senhor permitindo, nós progrediremos nesse assunto no próximo domingo, então lidando com outras questões sobre a disciplina da igreja, a mordomia dos bens, oração e os propósitos para a existência da igreja. Então, consideraremos a questão da nossa formação formal na membresia. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, não é? Que essa palavra tenha nos auxiliado a ver com clareza a vontade do Senhor e a beleza e
e a glória da sua santa igreja neste mundo.